Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do trabalho desenvolvido no componente de Biologia. Antes de falar um pouco sobre o que será feito, gostaria de apresentar os integrantes do grupo, que são o Douglas Nunes, Flávia Alessandra, Graziele Santos, eu, Júlia Gomes, Júlia Pacheco, Mariana Vieira e Natália Souza. Para realizar essa atividade, o tema escolhido foi o processo de fermentação, onde optamos por selecionar uma sobremesa muito comum no dia a dia, no caso, o famoso bolo. Além disso, iremos falar um pouco sobre a cultura e origem desse alimento. Então, desde já, eu encerro a minha fala e desejo a todos uma boa apresentação. Cultura e origem do bolo. Acredita-se que por volta de 1175 a.C., o bolo surgiu no Egito Antigo, no período renascentista. Os romanos, que conheciam a técnica de fermentação, melhoraram e desenvolveram várias receitas de bolo com adição de frutas secas e queijos. Foram eles também que introduziram os bolos em eventos comemorativos, sendo estes com ingredientes especiais, como frutas secas, nozes e mel. Na Inglaterra, o ingrediente basicamente utilizado na produção dos bolos era a pasta de amêndoa. Todavia, os ingredientes foram ficando mais sofisticados e exóticos, pois o Império Britânico fornecia produtos ao mundo todo. A precursora na arte de bolos decorados foi a Itália, expandindo para o mundo a proposta do enlace entre os bolos e as festividades. Por volta do ano de 1500, desembarcou o primeiro bolo no Brasil, mas somente em 1808 que as primeiras receitas de bolo com açúcar chegaram ao país. Com a vinda da corte e da família real, esta modalidade culinária adquiriu características europeias, definitivamente. No ano de 1943 surgiram as primeiras misturas de bolos industrializados. Desde então, o bolo faz parte cada vez mais dos hábitos alimentares das populações, passando por contínuas modificações. O primeiro bolo de andares que se tem notícia teria sido feito para o casamento de Catarina de Médici com Henrique II da França em 1533. Em 1568, na Alemanha, no casamento de Guilherme Baviera com Renata de Lorena, na França, o bolo tinha mais de 3 metros de altura e dele saiu Ferdinando da Áustria no reinado da Rainha Vitória I do Reino Unido. Houve muitas festas com bolos de até 200 quilos com 2 metros de altura. As velas colocadas em cima do bolo também surgiram na época dos deuses antigos, pois as pessoas acreditavam que a fumaça delas tinha o poder de proteger o aniversariante para o ano vindouro. Na modernidade, a tradição mudou de objetivo, propondo ao aniversariante apagar todas as velinhas de uma vez só, fazendo um pedido que só se realizará se fosse mantido em segredo. O que é fermentação? Fermentação é um processo químico com a ausência do gás oxigênio no qual fungos e bactérias realizam a transformação de matéria orgânica em outros produtos e energia. É a forma que esses seres encontram de produzir energia para o desempenho de suas funções biológicas. Existem dois tipos de fermentação, a lática e a alcoólica. Na lática, o NADH transfere seus elétrons diretamente para o piruvato, gerando ácido lático como subproduto. Esse tipo de fermentação é realizado por bactérias que fermentam o leite, gerando produtos como os iogurtes, que têm o sabor levemente azedo devido ao ácido lático. Esse ácido ainda provoca diminuição do pH do leite, o que leva à coagulação de suas proteínas e produz a coalhada sólida, que vai servir para a fabricação dos queijos. Já na fermentação alcoólica, o NADH doa seus elétrons para um derivado de piruvato, produzindo etanol. Esse processo é realizado através de duas reações. Na primeira, a molécula de piruvato é quebrada produzindo duas de acetaldeído e liberando duas moléculas de dióxido de carbono. Na segunda, as duas moléculas de NADH passam seus elétrons para os dois acetaldeídos, transformando-os em moléculas de etanol e regenerando o NAD+. Esse tipo de fermentação é utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas devido à produção de etanol e na produção de fermento biológico, já que o gás carbônico liberado infla a massa. O fermento é um componente muito importante na produção de pães, bolos, pizzas, broas, entre outros, que são preparados com o uso do fermento, químico ou biológico. E no caso, qual seria o ideal para o bolo? Ambos dão certo, mas o mais indicado é o fermento químico.
Bem, a diferença entre o fermento biológico e o fermento químico é que ambos são responsáveis pelo processo de fermentação, que faz a massa dos alimentos crescer. A constituição desses fermentos é totalmente diferente e, consequentemente, o processo de fermentação também. Fermento químico. A receita de bolo pede fermento químico ou fermento em pó químico, que garante o crescimento rápido da massa. Fermento em pó químico é utilizado para aumentar o volume e criar texturas leves sobre produtos de panificação, como pães, biscoitos e bolos. Funciona através da liberação de dióxido de carbono gasoso na massa, através de uma reação ácido-base, fazendo com que bolhas na massa úmida se expandam e assim fermentem a massa. Por isso, sempre é recomendado adicionar o fermento em um último momento e levar ao forno o quanto antes. Não se pode preparar uma massa com fermento químico antes de ir ao forno. Tome cuidado com massas com ingredientes ácidos. Quando a massa já é ácida, os ácidos adicionais do fermento não são consumidos na reação química e muitas das vezes dão um sabor desagradável nos alimentos. Nesse caso, recomenda-se substituir parte do fermento químico por bicarbonato de sódio. Como o bicarbonato de sódio é uma base, ele reagirá com o ácido dos alimentos, fazendo a massa fermentar, tal como ocorreria com fermento químico. Fermento biológico. Existem dois tipos de fermento biológico que são vendidos no supermercado: o fermento fresco e o seco. O fresco é utilizado especificamente na produção de pães, não sendo indicado para bolo, até mesmo porque seria muito difícil incorporar os outros ingredientes. O fermento biológico seco é vendido em potinhos ou sachê, de forma de granulados finos. É super indicado para quem deseja fazer um bolo vegano, pois combina perfeitamente com a farinha vegetal. Primeiro dissolva o fermento biológico seco para que fique mais fácil de incorporar aos outros ingredientes do bolo. É interessante que você dissolva o fermento em água morna ou em leite. Não deixe esquentar muito ao ponto de ferver. Depois, misture os ingredientes secos antes de colocar o fermento biológico diluído. Já vá misturando os ingredientes secos do bolo. Depois, deixe a massa crescer um pouco. A diferença de fazer um bolo com fermento biológico é que há necessidade de deixar a massa crescer previamente, após incrementar o fermento. Deixe a massa descansando e leve ao forno. Agora iremos preparar um bolo de chocolate. Ingredientes: 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de óleo de soja, 3 unidades de ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de achocolatado em pó, 1 xícara de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento químico em pó. Modo de preparo: primeiro, coloque os líquidos no liquidificador e bata até misturar bem. Segundo, coloque os outros ingredientes, sendo o fermento o último. Terceiro, leve para assar em forno médio, numa forma untada e enfarinhada. Enquanto o bolo assa, vamos fazer a cobertura do bolo. Em uma panela, você vai precisar de 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de achocolatado em pó, 3 colheres de sopa de açúcar e 5 colheres de sopa de leite. Mexa bem até começar a soltar da panela. Espere o bolo esfriar e logo em seguida coloque a cobertura e enfeite o bolo do modo que quiser. Eita caralho.
Agora iremos preparar um bolo de laranja. Ingredientes: 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de óleo, suco de 2 laranjas, 2 xícaras de chá de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento. Modo de preparo: bata no liquidificador, batedeira ou à mão, os ovos, o açúcar, o óleo, o suco da laranja. Passa para uma tigela e acrescenta a farinha de trigo e o fermento. Leve para assar em uma forma com furo central, untada e enfarinhada por mais ou menos 30 minutos e espere.